Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CS Jurídico Cast. Direito claro e informação segura. Hoje vamos falar sobre um tema que está em constante crescimento e exige preparo técnico: direito previdenciário na prática. Nos últimos anos, o sistema previdenciário tem passado por mudanças importantes e cada detalhe faz diferença na vida do segurado. Desde o reconhecimento do tempo de contribuição até a concessão e revisão de benefícios, passando por provas documentais, perícias, cálculos e planejamento previdenciário. Na prática, o desafio é transformar regras complexas em soluções seguras e acessíveis. E para essa conversa, temos a felicidade e a honra de ter um convidado muito especial, o nosso parceiro de projeto, o Dr. Nelson Bispo, advogado especialista em direito previdenciário. É um prazer tê-lo aqui, Dr. Nelson, estar conosco para discutir essa temática, não é, doutora Camila? Seja também muito bem-vinda. Obrigada, para estarmos aqui para discutir, obviamente, a temática de direito previdenciário, que é o amor, né, de Dr. Nelson. Perfeitamente. É o queridinho dele. Meu xodó. Ai, doutor Nelson, para que os nossos ouvintes possam te conhecer um pouco mais. Sabemos, né, eles sabem, propriamente dito, que acompanha aqui o canal, o CS Jurídico Cast, que o senhor sempre está presente aqui conosco. Mas para que eles possam te conhecer, quem é o doutor Nelson Bispo, qual é a tua trajetória hoje dentro do direito previdenciário, o que te motivou, propriamente dito, para atuar nessa área, doutor Nelson? Bom, mais uma vez a satisfação é minha estar aqui presente juntamente com vocês, doutora Iana, doutora Camila, dessa vez para tratar de um assunto muito especial para mim, por sinal, a área do direito previdenciário, minha paixão, meu xodó, e que se eu pudesse, faria apenas direito previdenciário. Bom, como pessoa, eu diria que eu sou um ser humano resiliente, tenho autoestima elevada, vocês já devem ter percebido. Não, tento ser justo e sigo na luta para alcançar os meus objetivos. A minha trajetória acadêmica, na verdade, se deu em razão de uma pergunta de uma pessoa muito querida para mim, mandar aqui um coração, se estiver me assistindo, minha amiga e irmã na fé, Iracema, embora eu não esteja hoje num seio evangélico propriamente dito, mas foi quem despertou em mim o interesse pelo direito ao me fazer uma pergunta dizendo que eu tinha um perfil para ser advogado e por que eu não iria estudar direito. E eu já tinha prestado vestibular para engenharia e tinha passado, tinha sido aprovado no vestibular de engenharia. Então eu seria um engenheiro civil. Eu venho da construção civil, fui profissional, fui pedreiro por mais de 10 anos, fui empreiteiro, desenvolvi diversas funções dentro do âmbito da construção civil, carpinteiro, impermeabilizador. Legal. Fiz trabalho como pintor, encanador, enfim, não sabia, dentro doutor. dessa área da construção civil. Então eu prestei vestibular para engenharia civil. Fui aprovado e quando ela falou isso, eu fiquei na dúvida. Tinha feito o Enem, obtive uma nota que dava para poder utilizar no processo seletivo e também fui aprovado. Oh, que bom. Fiquei na dúvida e optei pelo direito e sigo aí firme nessa jornada, nesse propósito, para poder fazer valer o direito das pessoas mais necessitadas aí dentro do direito previdenciário. Perfeito, doutor. Não conhecia a sua história anterior, né? Interessante. E para início de conversa, como é que surgiu o INSS, a Previdência? Como é que ela se apresenta? Ou melhor, por que ela se apresenta de uma forma tão importante para os segurados, doutor? Bom, o que acontece? Eu vou resumir o contexto histórico, porque, do contrário, ficaríamos aqui nesse episódio só para falar da história da Previdência Social. Sim, sim. O marco histórico da Previdência Social acontece em 1923 com a Lei Eloy Chaves. A partir da década de 30, era Vargas, aí foi criado diversos outros institutos de aposentadorias e pensões. Perpassando o tempo, 1960 foi criada a LOPS, Lei Orgânica da Assistência Social. Em 1966,
talvez vocês conheçam, já tinham ouvido falar do INPS. Os mais antigos, até hoje se refere ao INSS como INPS, porque é o que tinha na época. Isso surgiu em 1966. 11 anos depois, foi criado o IAPAS, Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social. Perpassou-se mais um tempo, chegamos à Constituição de 1988, que trouxe a Seguridade Social. Em 1990 foi criado o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que apesar de tantas reformas, vigem até os dias atuais. E temos também o LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, para o benefício de prestação continuada, que abarca aí idosos com 65 anos ou mais e pessoas portadoras de deficiência com impedimento de longo prazo, independentemente da idade. Então, contexto histórico, de forma bem resumida, basicamente é isso. É verdade, doutor Nelson. E o quanto é importante esse contexto histórico propriamente dito para a gente conseguir entender, obviamente, o contexto atual, né? A questão da instituição do INSS propriamente dito, enfim. Na seara previdenciária, a gente sabe que existem tantas demandas que estão tramitando no viés administrativo, como também no viés judicial, propriamente dito. Na tua perspectiva, como advogado especialista, com ampla atuação na respectiva área, como é que o doutor visualiza a quantidade de demandas administrativas em comparação com as demandas judiciais? Bom, as demandas administrativas, como falado em um outro episódio, hoje, segundo o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, temos cerca de 2,6 milhões de demandas administrativas. Isso é a fila do INSS. Isso impacta diretamente na vida do segurado. Segurado, toda pessoa que contribui para o INSS, quer seja porque é segurado empregado, quer seja porque é contribuinte individual ou contribuinte facultativo, está ali na condição de segurado. E essa pessoa, quando busca o amparo da Previdência Social, é porque está necessitada. Mas a fila é imensa. E não temos servidores suficientes para dar conta dessa demanda. Além disso, nós temos também servidores que não estão preparados. Porque quando indefere um direito que o segurado tinha direito e é necessário recorrer à esfera judicial para que de fato esse direito seja efetivado e é reconhecido, isso comprova que o INSS praticou um erro material através dos seus servidores. Sim. E a fila, ou melhor, a quantidade de demandas judiciais são de 4,6 milhões. Então o judiciário também não dá conta de toda essa... É um número alarmante. Alarmante, exatamente. Tá O judiciário não dá conta para atender todas essas demandas. Então, os processos se arrastam por anos. Tem um lado positivo para o profissional que vai receber os seus honorários. Isso a gente não pode negar. Mas tem um lado negativo do segurado que precisa de uma resposta urgente, que muitas vezes, quando o benefício é concedido, a pessoa já veio a óbito. Eu tenho tristes casos como esse, de pessoas que vieram a óbito antes de receber o benefício. E não foi só um. Não foi só um. Infelizmente. Né? Por quê? Porque precisou demandar judicialmente e quando você vai para a via judicial, demora. Ou seja, é uma prática corriqueira, infelizmente, né, doutor, que a gente vem visualizando essa questão. E quando a gente muito se ouve falar de qualidade de segurado, de carência, mas quais seriam os requisitos básicos, assim, em regra, que seriam necessários para a concessão de benefícios previdenciários? Aí a gente vai para a resposta clássica. Depende. Depende, exatamente. Depende porque cada caso é um caso, cada caso guarda a sua peculiaridade e a gente tem que analisar qual é o benefício que está sendo pretendido. Porque tem benefícios que não exige carência, basta apenas a qualidade segurada. Já tem benefício que vai exigir carência, qualidade segurada e ainda outros requisitos. Eu vou dar um exemplo aqui. Dos mais comuns, né? Eu vou dar um exemplo aqui para que vocês entendam. Por exemplo, um auxílio reclusão.
basicamente você tem 4 requisitos. Você tem a carência, hoje estabelecida de 24 meses. Você tem a necessidade da qualidade de segurado do indivíduo. Você tem o fato gerador do direito, e nesse caso, o fato gerador do direito é a prisão, a condenação em regime fechado. E você tem que ter a qualidade de dependente, para os dependentes receberem o benefício do auxílio reclusão. Você vai para uma pensão por morte, você precisa do fato gerador do direito, que é o óbito. Você precisa da qualidade de dependente para poder receber, mas precisa que o falecido, à época, tivesse a qualidade de segurado. Eu sei. Você fala de uma aposentadoria, você tem um requisito carência. Embora à época da aposentadoria não haja necessidade daquele cidadão ter a qualidade de segurado. Sim. Ele cumpriu a carência mínima exigida, tem muito tempo que não contribui e tem direito, porque agora aconteceu o fato gerador do direito, em se tratando aí, por exemplo, de uma aposentadoria por idade. Então, assim, os requisitos vai variar de acordo com o benefício requerido. Que interessante a questão do benefício auxílio reclusão. Às vezes a gente acha que, ou melhor, a maioria da população acha que simplesmente você vai preso, você já recebe. É o senso comum. Mas para isso é preciso que o preso ele tenha a Tem que ter condição condenação, tem que a condição ter... de segurado, no Aí caso. você tem que ter condenação. Hoje você tem que ter condenação em regime fechado, tem que ter pelo menos 24 contribuições. Tá vendo? A época tem que A estar com época da qualidade de prisão. segurado. Tá vendo como é? Às vezes a gente acha, vai receber aí, ó, o benefício do governo. Mas tem que ter uma série de... E não é assim. E às vezes o benefício acumula porque tem retroativo. E aí se especula de que fulano foi preso, saiu, recebeu tanto. Mas às vezes a pessoa não conhece, tá recebendo ali uma pequena informação de algo que aconteceu sem adentrar nas minúcias para saber por que aquela pessoa... foi concedido propriamente Exatamente. dito. Ou seja, existe toda uma sistematização, né, Sim. doutor, para que haja a concessão dos benefícios. Sabemos, obviamente, que na seara de direito previdenciário há inúmeros benefícios, mas muito se fala hoje dentro da nossa sociedade sobre o benefício assistencial, o BPC-LOAS, e os benefícios previdenciários propriamente ditos. Então, na tua perspectiva, qual é a diferença entre o benefício assistencial, o BPC-LOAS, e o benefício previdenciário? Olha, o benefício previdenciário é para o segurado do INSS. Quem é o segurado do INSS? Toda pessoa que contribui, quer seja como contribuinte individual, contribuinte facultativo, segurado empregado, segurado especial rural. Essas pessoas são segurados do INSS. Essas pessoas têm direito ao benefício previdenciário. Qualquer deles, aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária ou incapacidade permanente, enfim, o leque de benefícios são diversos. O benefício assistencial são para pessoas que não têm um vínculo direto com o INSS. Não precisa ser segurado do INSS, embora segurados, ou pessoas que já foram seguradas, também muitas vezes consigam. Porque o requisito para a concessão de um benefício assistencial, no caso, para o idoso, é a vulnerabilidade social e a idade, 65 anos ou mais. Para as pessoas portadoras de deficiência, a deficiência tem que ser de longa duração, não basta ser uma deficiência. A deficiência tem que ser de longa duração e tem que causar impedimento para a vida social. Senão, não consegue também o benefício. Por isso que é submetido a uma perícia. E aí você vai ver, o requisito é a vulnerabilidade ou miserabilidade social. Aí você tem ali aqueles limites legais, 1/4 do salário mínimo ou até meio salário mínimo, a depender do caso concreto. Agora, o que é que eu digo para as pessoas que ultrapassam um pouco essa renda? Não se prendam a esses detalhes, porque pela via administrativa é a letra fria da lei. Ultrapassou 1/4 do salário mínimo, não tem, o INSS nega. Um exemplo, um idoso, 65 anos, que recebe um salário mínimo. Um pouquinho a mais que um salário mínimo. Vamos colocar aqui, salário mínimo hoje 1.518, a pessoa recebe 1.600. O cônjuge ou a companheira completou 65 anos, não recebe nada. O INSS vai dizer não, porque nesse caso aí não é nem 1/4 do salário mínimo. O Estatuto do Idoso prevê a possibilidade de ambos receberem, desde que seja até um salário mínimo, é a letra fria da lei. Aí o INSS vai dizer não, aí já ultrapassou o salário mínimo.
O salário mínimo hoje é 1.518, ele recebe 1.600. Aí você vai para via judicial. Um valor tão ínfimo, doutor. É um valor tão ínfimo, mas a lei é objetiva. É categórica. Aí você vai ter que discutir as questões subjetivas. Mas vem cá, um salário, 1.600, dá para manter esse idoso e a sua companheira, a sua esposa? Quais são as necessidades? Não tem alimentação diferenciada, não tem uso de medicações, não tem acompanhamento médico. Então tem que ter uma análise subjetiva. Claro. Mas, infelizmente, pela via administrativa, a análise é sempre objetiva. É difícil a concessão, né? Somente no viés, podemos dizer assim, judicial propriamente dito, que a gente consegue trazer esses elementos subjetivos, leva mais para um sentido de cognição, né? O que choca é o termo miserabilidade. Que é pesado. Demais. Ou seja, o que é miserabilidade? Gente, um salário, realmente, se a gente for observar, é nada. Exato. R$1.600, que ultrapassa um pouquinho. Eu tive um caso lá no escritório, que inclusive veio da parceria com a doutora Roqueline. A pessoa teve neoplasia maligna, câncer, e aí esbarrou no requisito renda. Porque no grupo familiar, a renda do provedor do lar, quando foi feita a divisão entre... Acho que tinham 4 pessoas na família. Aí você pega aquela renda bruta e divide para saber se está dentro de 1/4 do salário mínimo. Ultrapassou um pouquinho. E o INSS disse, não, você não tem direito porque o requisito renda não foi preenchido. E aí a gente foi para a via judicial e conseguimos, pela questão subjetiva, comprovar a necessidade de tratamento medicinal, acompanhamento constantemente. Deslocamento. Enfim. E aí foi reconhecido, a pessoa recebeu o benefício, recebeu os retroativos. Mas o que chama atenção aqui é que é algo que poderia ser resolvido na esfera administrativa. De administrativa, não havia necessidade de você ter que judicializar. O judiciário. Devia ter como é que eu posso dizer? Uma tolerância. É um parâmetro que pudesse ser levado em conta a questão... Dilatar um pouco aqui, vamos olhar... dos elementos subjetivos dentro dessa fase administrativa. O governo, independente do momento, seja ele quem for, porque assim, querendo ou não, passa pela gestão da União. O INSS é um órgão da União. Para ter dilatar essa questão. Por exemplo... Você precisa de um benefício, muitas vezes você manda um assistente social analisar o imóvel, as condições do imóvel, a condição de habitação. Poxa, por que não faz isso então? Ultrapassou um pouquinho aqui, 1/4 do salário mínimo, mas eu percebo aqui pelo laudo, pelos documentos, que a pessoa realmente está numa situação difícil. Na letra fria da lei não tem direito, mas análise subjetiva. Isso. Vamos mandar um assistente social para fazer uma avaliação no local, ver as condições de habitação, ver a realidade dessa pessoa. Isso poderia ser feito sem necessidade de você ter que ir para a via judicial. Ou seja, exige, propriamente dito, uma sensibilidade, não é, doutor? E falando em sensibilidade, a gente traz também algo que está muito correlacionado, obviamente, à seara de direito previdenciário, que é a questão do salário maternidade. É algo que vem, né, sendo discutido e a gente vê na nossa sociedade, vê na prática, propriamente dito, né, a questão do salário e maternidade. Hoje, muitas mães, né, veem essa necessidade. Então, diante desse cenário, doutor, após o julgamento das ADIs, como é que ficou a sistematização do salário de maternidade? Né? Excelente pergunta, doutora, porque o bom é que hoje a gente pode dizer que isso é um avanço. Você retirar o requisito da obrigatoriedade da carência para a concessão do salário e maternidade. Então, hoje, basta apenas a qualidade de segurado. A gente vai falar muitas vezes, uma contribuição é suficiente para a gestante garantir o salário e maternidade. Porque uma contribuição coloca ela na condição de qualidade de segurado, desde que essa contribuição seja antes do parto. Não muito antes... Porque, por exemplo, a pessoa efetuou uma contribuição um ano e alguns meses atrás. A data do parto ela não mantém a qualidade de segurado. Exceto se ela tenha ficado desempregada, recebeu o seguro-desemprego, aí a gente tem uma dilação
desse tempo, que é o chamado período de graça, e ela pode ficar até 24 meses, em alguns casos até 36 meses, mas óbvio que cada caso é um caso, tá? Mas o que é necessário hoje é a qualidade de segurado. E o julgamento dessas ADIs, a meu ver, trouxe novas perspectivas e novas possibilidades, porque hoje falamos também do duplo salário maternidade, mas ele já existia, mas era mais difícil. Mas hoje com sem o requisito carência, fica mais fácil. Com certeza. Uma pessoa que trabalha de carteira assinada, mulher, gestante ou uma microempreendedora individual, ela já efetua suas contribuições, já tem um vínculo contributivo, mas ela pode desenvolver um outro vínculo contributivo. É necessário que na data do parto, na época do parto, ela mantenha esse outro vínculo contributivo em dia, tá? Mas ela consegue hoje 2 salários maternidade. Quantas gestantes estão nos assistindo agora e se atentar para esse fato, procurar uma orientação com um profissional especializado, vai conseguir garantir 2 salários maternidade. E as que não têm condições de garantir 2 salários maternidade, consegue garantir pelo menos o salário maternidade, que no mínimo são 4 parcelas do salário mínimo. Sim. Eu digo no mínimo porque o que é levado em consideração é o salário de contribuição. Claro. Então, doutor, no mínimo 4 salários mínimos com uma contribuição antes do parto. Interessante. Pois é, mamãe. Se fica a questão desse alerta, não é, doutora Camila? O quanto é importante a questão do conhecimento. Conhecimento é poder propriamente dito. Certeza. Porque hoje, como mãe, você pode garantir, obviamente, a questão da pensão, do salário, aliás, de maternidade, não é isso? Com uma contribuição propriamente dita e a hipótese ainda que pode ser em dobro, por assim dizer, não é? Doutor, o senhor trabalha nas áreas de direito acidentário, direito previdenciário e direito do trabalho, não é isso? Perfeito. Como é que essas áreas se intercalam entre si? Porque a gente fala de 3 áreas distintas, mas que ao mesmo tempo parece que se comunicam, né? Boa pergunta, doutora. Elas se comunicam e muito. Por exemplo, tem provas que são validadas no direito previdenciário que são oriundas do direito do trabalho. Uma sentença no direito do trabalho é meio de prova, é início de prova material validada no direito previdenciário. E quando você fala do direito acidentário, eu costumo dizer que o direito acidentário ele está no meio, é ponte entre o direito previdenciário e entre o direito do trabalho. Por exemplo, você já ouviu falar, certamente, sobre doença ocupacional. Doença ocupacional é gênero da qual são espécies, a doença do trabalho e a doença profissional. O direito acidentário situa-se nesse âmbito. Aconteceu um acidente de trabalho, o direito acidentário está ali. Aconteceu um fato do desenvolvimento de uma doença profissional, o direito acidentário está ali. É doença do trabalho, o direito acidentário está ali. E ele comunica entre o direito do trabalho e o direito previdenciário. Por quê? Veja bem, em situações como essa, se houver redução da capacidade laborativa, esse trabalhador, a depender do caso, ele pode ter direito a receber o auxílio acidente indenizatório. No direito do trabalho, isso traz reflexo para o empregador. Não é que o empregador deu causa, mas há uma responsabilidade. Sim. E aí a empresa vai responder por danos morais e danos materiais. Eu tenho um caso recente de um trabalhador que ele ficou totalmente incapacitado para aquele labor, com redução de 10% para outras áreas. E a empresa responde por aquilo. Ele era motorista de ônibus e ele não pode mais exercer a função de motorista de ônibus devido à questão dos tremores, com frequência, rodovias, aí desenvolveu várias hérnias, precisou passar por algumas cirurgias
E a empresa responde, está respondendo. Inclusive, propôs um acordo que foi muito bom, muito interessante. Já em audiência, a empresa nem quis discutir, porque já tinha passado por uma perícia que foi constatada a incapacidade total para aquela função. A empresa nem se manifestou sobre o laudo pericial. É tipo, Sim. perdi. Aceitou. Aí chegou em audiência, a empresa propôs um acordo e fizemos um excelente acordo. Que bom. Vamos esperar que cumpra, né? Porque, Amém, Acredito que doutor. sim. Eu também acredito. né? Então, é isso. O direito acidentário, ele faz essa ligação, esse elo entre o direito do trabalho e o direito previdenciário, porque reflete nas duas camadas. E caminhando para o final, doutor, foram muitos insights, muito aprendizado dentro da seara de direito previdenciário propriamente dito, mas como bem o doutor sabe, né, aqui no CS a gente sempre abre, né, para que o nosso convidado ele deixe um alerta, uma orientação para os nossos ouvintes, respectivamente. Então, qual seria, doutor, essa orientação hoje? Bom, a minha orientação para a população no geral, precisou de um benefício, seja ele previdenciário, seja ele assistencial, ao invés de já querer efetuar esse requerimento, procura uma orientação com um profissional especializado, porque muitas vezes você compromete a garantia de um determinado benefício. Às vezes a pessoa não tem a qualidade de segurado, vai efetuar um requerimento por uma incapacidade temporária, que pode vir a se tornar uma incapacidade permanente, mas ela não tinha qualidade de segurado, talvez não tinha o requisito da carência, efetuou esse requerimento porque anos atrás contribuiu, trabalhou de carteira assinada, acha que tem o direito, e o que acontece? Ela deixa um rastro lá, uma informação para o INSS, e é chamada doença pré-existente. Aí o INSS indefere, aí a pessoa volta, vai procurar um profissional tardiamente, recebe a orientação, o que é que ela faz? Agora eu vou contribuir. Agora eu vou preencher o requisito. Aí quando ela volta, o INSS nega novamente porque é doença pré-existente. Aí você vai ter que agravar aquela situação para então ter direito àquele determinado benefício. Então sempre, antes de requerer um determinado benefício, procure uma orientação com um profissional especializado da sua confiança e então ele vai te orientar como proceder da melhor forma possível. Isso é uma realidade, viu, doutor Nelson? Agradecemos por tamanha contribuição. Com certeza, Não é, doutora sempre. Camille? E você que nos acompanhou até aqui. Como sempre, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, porque essa temática é altamente relevante e necessária. Aqui no CS Jurídico Cast temos um lema: onde o direito é ponte, não há barreira. Até o próximo episódio.